Fala galera, seja bem-vindo a mais um De Cara com Del. E hoje é uma noite especial. Hoje a gente está trazendo aqui o pastor Diego Cruz e a pastora Lívia Cruz. Para quem não acompanhou, essa semana rodou um vídeo do aniversário do pastor em que ele pega um pedaço de bolo e dá para a esposa. E esse vídeo viralizou. Por que viralizou? Porque ele falou que a pessoa mais importante naquele momento, que era a esposa dele, ele deu o primeiro pedaço de bolo. E aí a gente vem hoje falar sobre quando o casamento muda as prioridades. Pais ou cônjuge vem primeiro? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos, pastores. Obrigada, Del. Obrigado, Del. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande falar desse assunto que gerou uma polêmica. É verdade. Meu Deus do céu. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? No casamento, às vezes as pessoas não entendem, né? Quando a gente casa, quem é a prioridade? Rapaz, é um assunto muito profundo, né? Porque muitas pessoas não entendem o real sentido do casamento, né? As pessoas não entendem que o casamento é um elo que não são mais dois, é um só. Então, não se fala mais tanto só de prioridades, fala sobre uma aliança que é transformada em uma pessoa só. Então, quando eu priorizo, eu estou priorizando a mim. Ambos são uma só carne, ambos fazem parte da mesma carne. Então, sempre você vai ver na palavra de Deus que a prioridade do casal, depois que se casa, vai ser o seu cônjuge, vai ser a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, né? E essa pessoa, ela vai fazer parte de um momento muito especial na sua vida, que é o momento que você resolve ter a sua própria família e resolve viver a vontade de Deus, que é juntar dois em um só. Dois se tornam um, né? Um elo, né? É verdade. E no mundo de hoje a gente percebe que a família, né, tem se quebrado esse conceito. Porque quando casa, tem muita dificuldade dos pais entenderem que o filho, ele agora vai construir a família dele. Né? Tanto o filho como a filha, ele agora Verdade. tem uma nova família. E aí A sua própria família. se cria essa polêmica porque eles acham que, a própria sociedade acha que a prioridade é os pais, e não é. E deturpa essa conversa do tipo, mas não honrou a mãe, não honrou o pai. Honrou sim, mas cada um no seu papel. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Na base cristã que a gente tem, né? Que a Bíblia fala quando o marido e a mulher, eles saem, né, da parentela. Para quê? Para construir o seu lar. Como é hoje em dia? Esse vídeo ele trouxe um ponto muito específico e a gente vê isso acontecendo muito na sociedade, né? Que você vê uma construção de casamentos que não dão certo. Você vê pessoas que eles saem da casa dos seus pais, eles começam a enfrentar a vida a dois e depois que se passa um tempo, eles voltam para a casa dos seus pais porque eles sempre vão ver a casa dos seus pais como o lugar de refúgio e o ponto de partida. Eu acredito muito que a nossa sociedade está formando pessoas, e isso a gente está vendo aí Sim, com na esse vídeo. sociedade, com esse vídeo, nós estamos formando pessoas para ser mal casadas. Porque quando a gente entende que a prioridade não é o cônjuge, a prioridade não é o casamento. E quando a prioridade não é o casamento, nós estamos começando algo de forma errada. Como é que eu quero que algo dê certo se aquilo ali não é a minha prioridade? Como é que eu quero que algo venha dar frutos e esses frutos sejam frutos dignos, poderosos, sejam exemplos se o meu casamento, o meu cônjuge não é a pessoa mais importante da minha vida? Então nós estamos formando pessoas para já entrar no casamento com o pé atrás. Já entrar no casamento sabendo que pode não dar certo e pode voltar. Na gravação desse vídeo que viralizou, eu achei algo muito interessante. Porque teve alguns comentários acerca... Estava olhando algumas mulheres, até mulheres, comentando, vendo ali, honrando minha esposa com um bolo, com um pedaço de bolo, e mulheres desejando o mal para o nosso casamento, porque porque o pedaço de bolo não foi dado para minha mãe. Sendo que minha mãe, ela é muito bem casada, ela é muito bem resolvida,
E a minha própria mãe criou os seus filhos para serem bem casados. Minha mãe sempre falou comigo que depois que eu casasse, a minha prioridade era minha esposa, a minha prioridade era minha família. E isso não quer dizer que a minha mãe vai ser esquecida, vai ser abandonada, vai ser colocada no asilo e eu vou deixar minha mãe lá, muito pelo contrário. Mas isso está na formação de um homem. O homem ele precisa entender que ele vai sair de um projeto de alguém, que é o projeto do seu pai, da sua mãe, e vai chegar um tempo da sua maturidade, o tempo que você vai estar adulto, e você vai ter o seu próprio projeto. Você vai ter o que é seu, o que lhe pertence. O meu pai, a minha mãe, eu faço parte da família deles. Isso foi eles que formaram. E a minha mãe precisa ser prioridade do meu pai, a minha mãe precisa ser prioridade do seu esposo. E depois que você vira homem, a sua prioridade é a sua família, a sua prioridade é a sua esposa, a sua prioridade é seus filhos. E isso ligou um alerta muito grande em nós, porque você vê a quantidade de mulheres... Eu até brinquei com minha esposa, né? A gente ouvia um comentário assim negativo, aí a gente abriu o Instagram da pessoa. Quando ia ver, você ia ver que a pessoa não era casada, só tem foto com os filhos. Aí você vai no Instagram do filho, o filho também não é casado. Aí você repara que geralmente são aquelas mamães de idade mesmo, que têm os seus traumas da vida diante dos relacionamentos que viveram. E com isso, elas ficaram extremamente enraivadas com a situação de ver ali eu dar um pedaço de bolo à minha esposa e não dar um pedaço de bolo à minha mãe. Rapaz, eu entrei numa situação assim com minha esposa muito grande, eu e ela dentro de casa, a gente, rapaz, como é que pode uma mulher chegar ao ponto de desejar o mal a outra mulher, porque querendo ou não, é uma mulher falando para outra, né? A minha esposa é mulher, e você vê mulheres ali dentro da rede social chegar ao ponto de achar ruim porque uma outra mulher estava sendo honrada, uma outra mulher está sendo amada, uma outra mulher está sendo ali honrada diante das pessoas e achar ruim porque achavam que deveria ser a mãe que recebesse esse pedaço do bolo, né? Inclusive, até os comentários eram até ele levar um chifre e voltar para casa da mamãe, de mulheres, um comentário de mulheres. Só que a gente precisa entender que não é porque ele deu um bolo e ele é muito enfático em dizer hoje ela é a mais importante, não significa dizer que a mãe dele não é importante. Sim, cada um no seu papel. Exatamente, cada um no seu papel. E eu posso dizer isso porque eu vejo ele como um filho, ele é aquele filho presente, aquele filho que ama, e a mãe dele em nenhum momento se sentiu preterida, muito pelo contrário. Ela dá risada e ainda chama a gente para orar, porque ela sabe quem ele é como filho e como marido. E eu acho que logo depois, ela até falou isso para algumas pessoas que estavam ali na nossa reunião, né, no aniversário do pastor. E aí ela falou assim, eu vejo que eu realmente criei ele muito bem. E olhou para mim e ainda falou, eu sei que você ama muito meu filho. Então, eu acho que é isso que a sociedade hoje se perdeu, entende, Del? Sim. Nesse sentido de você criar o seu filho sabendo que eu acho que qualquer mãe, sendo até ela mesma já tendo sofrido o abandono, a traição, seja lá o que for, qualquer mãe ela cria o filho para que ele não repita as mesmas coisas que ela vivenciou, ou com o pai, ou com uma outra história, com uma outra pessoa. Então, quando ela vê o filho tratando bem a esposa, ela pensa, poxa, eu fiz a missão correta, eu fiz a coisa certa. É linda, né, Del? Eu daria um outro pedaço de bolo a ela aqui agora. Parte um pedaço de bolo aí, que eu vou dar um pedaço de bolo a ela. Eu vou dar um pedaço de bolo ao vivo, porque Pera teve essa repercussão toda por causa de um pedaço de bolo, Pera então deixa eu entregar um pedaço de bolo bolo hoje a teve ela. que sair bolo, porque se começou pelo bolo. É verdade, é verdade. Teve que ter bolo hoje. Eu vou dar aqui, gente, ó. Eu vou dar aqui. O primeiro pedaço vai ser por 2, porque vocês estão de parabéns. Eu amei o vídeo, eu achei, assim, incrível. Em uma sociedade hoje, né, que a gente está vivendo, assim... Peraí, gente, meu marido chegou ali. Oi, amor. Olá, boa noite, tudo bom? Em uma sociedade em que os papéis, né, têm se confundido, Sim. porque a gente casa, o homem tem um papel dele, a mulher tem um papel dele, o familiar tem um papel dele, a família tem um papel. Então, quando esses papéis eles não estão colocados no lugar correto, consegue o quê? A gente só vai ter confusão dentro do lar. Se muitos pais criassem os filhos para serem homens de honra, Sim. que honrem a sua família, teriam muito menos divórcios. É verdade. Então, por que a gente tem muito divórcio? Porque a família não é prioridade.
É isso As mesmo. pessoas casam sem saber o que é casamento. Ou a minha família, né? Existem pessoas que criam seus filhos para fazer parte da sua família para o resto da sua vida. E com isso você vai formar péssimos esposos, péssimos pais. Por quê? Porque se você é uma mãe que você cria o seu filho para viver o resto da sua vida um bom filho, ele pode ser um bom filho, mas ele precisa ser projetado para ser um bom esposo. Sim. Ele precisa ser sim. projetado para ser um bom pai. Porque senão ele vai ser uma pessoa que ele vai dar trabalho a uma mulher lá na frente. Ele vai ser um tipo de esposo que ele vai repetir o que talvez a mãe tenha passado. O abandono, a Exatamente. tristeza, criar o filho sozinho. Por quê? Porque esse filho, quando ele vê que o relacionamento não deu certo, ele vai abandonar uma mulher, ele vai abandonar um filho e vai voltar para casa da mamãe dele. O princeso, o Enzo, o bonitinho. Os alecrins dourados, os né, meu alecrins bem? dourados. Claro, assim. Então nós, por exemplo, eu tive alguns comentários no Instagram que eu fiquei chocado, achei engraçado. Depois que a mulher trai, vai e volta para casa da mamãe. Não existe casa de mamãe. Um homem com quase 40 anos de idade tem sua casa, tem sua vida. A casa de mamãe não é opção. O homem ele precisa entender que a mãe dele não é um porto seguro. Era quando ele era criança. Ele cresceu, ele precisa ser o porto seguro da mãe. Eu não posso ligar para minha mãe para pedir ajuda à minha mãe para resolver meus problemas. Não, muito pelo contrário. É eu como homem. Eu preciso ligar para minha mãe e perguntar: mãe, está acontecendo alguma coisa? A senhora precisa de ajuda? O homem aqui sou eu. Eu quero me projetar na vida e crescer na vida ao ponto para que eu seja o porto seguro da minha mãe. Sim. Minha mãe chora no meu ombro. Eu, com 40 anos de idade, depois de grande, pense numa coisa E dessa. tem muito, viu? Vou lá, pastor? voltar, vou chorar pra minha Demais, mamãe. Tem que muito. nada. Eu vejo assim, muita gente com problemas. Vou ligar para minha mãe, vou ligar para meu pai para resolver. Tô com uma conta, vou ligar para meu pai. É o tempo todo. Eu digo, gente. Cadê a essa câmera que pessoa- pode falar? É dali? É? Essa aqui. Pois eu vou falar algo aqui chocante. Meninas, você que quer arrumar alguém para você casar, olhe muito bem isso. Se esse cara vê a mãe como um porto seguro, qualquer coisinha, vou ligar para minha mãe. Qualquer coisinha, minha mãe vai me ajudar a resolver. Pense direitinho, viu? Pense direitinho, porque você pode estar casando com um menino que ainda não saiu da casa da sua mãe. Homem precisa ser homem. Homem precisa resolver os seus problemas sem pedir a mamãe ajuda. Quando você vê um homem que mora com a mãe, 25, 30, 40 anos, é por quê? Porque terminei um relacionamento e voltei para minha mãe. Se preocupe com isso. Arrume um homem que é homem, saiu de casa, lutou, cresceu na vida. Esse vai te honrar, vai honrar a mãe, vai honrar pai, e é tudo certo. Ele é homem, ele é retado. Entende? Pois é. É isso mesmo. Falando sobre isso também, né? Deixa eu comer O que a gente vai comer, né? Quando isso acontece também, assim, eu vou dizer porque é uma vivência que eu tive, né, no início do meu relacionamento. Eu era muito nova, 20 anos, meu marido também. E quando eu casei, eu engravidei de Bia e a gente foi morar juntos, né? Ele começou a construir a casa em cima da casa da minha sogra. E vivemos isso aí, né? Minha sogra, ela praticamente mandava em Marcelo o que, é que ele tinha que fazer, o que tinha até horário de dormir. Questionava até hora. Vão dormir, tá tarde. Tá fazendo o que pra ele? Não fica fazendo comida, coisa não pra ele não engordar. Era o tempo todo assim. E não adiantou, né? Ele engordou de qualquer jeito. E o que acontece? Isso gerou um problema muito grande, né, no nosso relacionamento, porque os papéis foram invertidos. E isso que acontece em muitos casamentos, né? Quando você não se posiciona, não põe limite, Sim, ela nunca vai deixar de ser a mãe, nem a importante. sim. Mas nesse momento, o cônjuge passa a ser importante porque ele está ali construindo a família dele. E muitas mães não entendem isso. Eu lembro uma vez que ela conversou comigo falando assim, que é porque eu não tinha essa maturidade, eu sentia ciúmes e tal, sabe? Que é normal também. Sim. Mas às vezes você quer ocupar seu espaço porque o cônjuge se sente segundo plano. E eu me senti muito tempo segundo plano. Então, para resolver qualquer coisa lá em casa, ele questionava a mãe. Aí eu ficava, meu Deus. Não conseguia tomar decisões sozinho. Nenhuma decisão. Então, quando eu cobrava dele, ele não sabia lidar porque ele ficava naquele meio termo. Meu Deus, se eu fizer, minha mãe vai ficar chateada. Se eu fizer aqui, Delane vai ficar chateada. Mas ele sempre dava prioridade à mãe. E gerou consequências. Então, graças a Deus, hoje ele entende, na verdade, o que é casamento. Ele procurou, né, mudar. Hoje a gente não tem problema nenhum com isso. Graças a Deus. Mas assim, e a família ainda acha correto, né? Sim. Quando tem irmãos, então, os irmãos ainda botam fogo. Ó, porque sua mãe foi criada, aí começa a manipulação. Né? São as famílias disfuncionais. Manipulação, mãe narcisista, mãe
Porque quer mandar no filho, ele casado. Liga todo dia, tem mãe que vai. Uma vez um amigo meu disse que casou, aí ele arrumou a casa toda e tal. A sogra chegou, trocou os móveis tudo de lugar. Quando ele chegou, gente, quem trocou? Ah, minha mãe veio aqui e trocou. Então, assim, coisas sem nexo, né? Eu vou fazer uma pergunta a você, dessa história que você me contou. Ela hoje está casada? Não, separada. Mas o pai dele, ela separou, tiveram os problemas, depois separou. Então, provavelmente, ele tomou o lugar que deveria ser do marido. Isso. Existem muitas mães que fazem isso, né? E era justamente isso. Era você agora é o homem da casa. Exatamente. Só que ele era o homem da casa e lá em casa ele era o segundo. Sim, sim. Tipo assim, era o tempo que sobrava, né? E aí muda os papéis, porque a mulher acaba tomando. Eu tive que tomar um papel que não era meu. Sim. Eu tive por muito tempo que ser o homem da casa, resolver os problemas da casa, porque ele não tomava o papel dele. Ao mesmo tempo eu entendia, porque não é fácil para quem não foi criado. Então, como eu falei Toda uma estrutura. anterior, né? Estava conversando ali, eu sempre fui muito cabeça, assim, muito madura para algumas coisas. Então, eu entendia, eu tentava, eu digo, não, eu preciso conversar com ele sobre isso, porque não é o correto. Da forma que está indo, está errado. Então a gente ia acabar se divorciando a qualquer momento. Ou mudava, ou se divorciava, porque a mulher não aguenta Sim. esse papel o tempo todo. Essa briga com sogra, isso Muitos casamentos acabaram por causa não disso. é. E Cada acabam por causa sogra eu disso. vejo, eu conheço várias pessoas que conversam comigo, que a mãe quer tomar o lugar, ela fica ali na disputa, sendo que o lugar dela nunca vai ser tomado, ela vai sempre ser mãe. Exatamente. É um lugar que ela vai ter a honra dela, mas nesse momento existe o lugar da. E ela já viveu o tempo, mulher. né, de construir o casamento, né, meu bem? Fala um E pouco sobre isso. a mãe não pode ver o filho como o homem da vida. E nem o filho vê a mãe como mulher da sua vida. Sim, sim. O lugar de mãe é totalmente diferente do lugar de mulher. Eu até dei risada com algumas Foi. pessoas falando assim, ó, a mãe Chega a ser dele vai cômico. voltar a ser a mulher da vida dele quando o casamento dele não der certo. Não, Não existe. minha mãe é minha mãe, eu vou procurar uma outra mulher para minha vida, porque a minha mãe não é a mulher da minha vida. Minha mãe é minha mãe, o lugar da minha mãe é um lugar que ele é inviolável. E Não vale existe. dizer que não existe essa possibilidade. Você vai morrer bem velhinho comigo, né? Não. Até Jesus voltar. Poxa, a gente só se separa lá no céu. Quando, Isso se aí. Deus Amém, quiser ainda, amém, viu? amém. E se Deus quiser que a gente suba nós dois casados lá pra cima, eu vou contigo. Não tem Eu problema até nenhum. falei isso, né, na postagem. Eu falei, gente, entendam que estamos falando de um casamento cristão. Não existe separação. Para mim e para o pastor Diego, isso foi uma coisa que foi conversada muito antes, né, meu bem, para a gente começar a se relacionar. A gente sempre entendeu que a instituição casamento, para a gente, que é um casal cristão, é até Jesus voltar. Inquebrável, inviolável, restrito, jardim fechado. E quando se fala de jardim fechado, não pode entrar o diabo, não pode entrar amigos, também não pode entrar mãe, não pode entrar pai, não pode entrar parente. É um jardim fechado. Irmãos. Irmãos. Que tem Isso. também isso, Os né? agregados, Tem né? Os irmãos. parentes não podem. Então, eu já vi minha esposa, por exemplo, precisar colocar a mãe dela no lugar. Como eu, graças a Deus, como eu tenho uma mãe que é sábia. Minha mãe, se eu puder, eu honro minha mãe aqui. Eu honro minha mãe onde eu pisar o meu pé, eu honro minha mãe, porque minha mãe é muito sábia. Minha mãe liga para minha esposa para perguntar, às vezes, se ela tá bem, se eu tô tratando ela bem. Às vezes eu chego, minha mãe, oxe, você não é minha mãe? Como é que você liga pra minha esposa passando? Ela não liga pra mim, você tá sendo bem tratado? Não, ela pergunta a minha esposa se eu tô tratando minha esposa Ela bem. realmente é uma mulher sábia. Minha mãe é uma mulher fora do normal. Ela pergunta para mim, pergunta como é que ele tá, pergunta como é que tá na nossa casa. Ela é uma pessoa muito presente. E o mais incrível disso tudo, né? E eu posso dizer isso com todas as letras, nós somos amigas. Então isso também é um choque quando você leva para a internet. Porque hoje você não vê uma sogra que é amiga da nora. Então, para muita poucas. gente, né, meu bem, teve até pessoas que falaram, ele deu essa resposta porque provavelmente ela era entrona. Eu Foi, dei teve risada. Porque não tem nada a ver Minha sobre esposa isso. chama minha mãe de tia. Tia, liga, conversa. A internet é um mundo assim, é um mundo sem dono, né? É verdade. Cada um vê com os olhos, a gente só enxerga aquilo com os olhos que a gente tem. Então, Isso. se é uma pessoa, quem tá ali, pelas respostas, como você falou, né? Você entra lá, você vê uma pessoa solteira, não posta, tem só foto com os filhos, não tem um marido. Então, assim, a gente coloca de acordo com as nossas experiências. Sim. Então, se eu vivo um casamento frustrado,
que eu me separei. Eu acho que todos são assim. Esse é o É a sua pensamento, verdade, né? É o né? que você É a vive. dela. A gente que tem outro entendimento, a gente vai para outra vertente assim, não, pera ainda. Casamento para mim é para sempre. Eu não casei para separar. Sim. Eu não casei para separar contas, como muitos casais fazem. Nossa, sim. Nós somos um em tudo que faz, decisões, né? O que é que vai fazer aqui? Bora decidir aqui, criação de filho, tudo tem que ser assim. A comunicação tem que estar alinhada. Isso. Então, para o mundo de hoje é difícil. A sociedade não entende Não. isso, né? O que é que foi criado? Que o homem, ele só tem que prover. Ele chega ali, faz o mercado, pagou uma conta, ele é o homem. E não é dessa forma. Isso. As mulheres nunca foram bem tratadas, não foram cuidadas, não foram protegidas. Ganhou um pedaço de bolo dizendo que é a prioridade Né? da vida, né? Pois é, detalhes, são detalhes do dia a dia que muitas mulheres não vivem. E foi isso que eu fiz, né? Na realidade, não foi para falar do bolo, foi uma declaração de amor, porque O detalhe do isso, cuidado do dia do que ele aniversário. teve. Ele quis te honrar, você é Isso. esposa dele. Ele não é que ele não quis honrar a mãe, mas naquele momento, como falou ali hoje, é você a pessoa que está ali. É o dia a dia aqui compartilhado. É os Isso. sonhos que estão divididos entre vocês dois. Isso. E é difícil para as pessoas hoje, porque o que é que a gente está vendo hoje? Só na traição. geração, eu não quero casar, eu não quero isso. ter filhos. Nossa, As você pessoas estão falou tendo um isso. casamento como algo ruim. E eu digo para todo mundo, casem-se. Com todos os problemas que tem, casamento é bom. Se você achar a Construir pessoa família é correta. bom. Isso, casamento Né? é bem. Coisa mais gostosa do mundo. Construir verdade. família é maravilhoso. Ser aleluia. amado, alguém participar da sua vida. Eu vou dizer, você ter alguém para contar, mas não é como mãe, né? Mãe vai ser sempre mãe, mas você Sim. ter alguém para você deitar, dividir os segredos. Agora eu preciso conversar. falar também uma coisa, né? O sucesso do casamento é quando você chama Deus para dentro do relacionamento. Porque o nosso relacionamento hoje é o que é, primeiro, porque a gente sabe o que a gente quer, e segundo, porque tem Deus. Aliás, o primeiro é Ele, né? Primeiro, porque tem Deus, e segundo, porque a gente sabe o que a gente quer. Então, muita gente não entende, mas o nosso relacionamento tem base bíblica, cristã. Então, tudo que a gente precisa resolver, a gente vai para Deus. Eu vou para Ele. É o manual do casal tá ali, Isso. ó. Não é mesmo, amor? Você vê que na Bíblia Deus não manda a mulher amar o marido. Você já Não entra nesse assunto agora. Isso, Deixa eu isso comer mais um pedaço de- mesmo. Não O pede, homem tem que amar porque como é Cristo amou natural a da igreja. mulher. É A forte gente já isso aí. ama Olha, natural. então A mulher ela debate. já ama natural. O homem, Já é o debate aí, o já tá homem, puxando o pro outro homem lado. precisa É verdade. tá ali, ó. Você precisa amar, você precisa honrar. Isso tá na Bíblia, porque Deus é maravilhoso. Ele é perfeito. sabe. A mulher, ela não precisa. Quando ela é bem cuidada, ela ama na sua natureza. Natural. É isso. Aquela questão de a Bíblia diz que a mulher precisa ser submissa ao marido. Tem gente que acha isso que é uma prisão, mas olhe para a mulher, olha a estrutura da mulher. Traz uma mulher com amor, com carinho. Ela Não é vai, submissa. ela vai ter submissão a você sem nem perceber. Vai pedir seu conselho, vai levar um café para você. Eu não sei, porque os homens hoje não estão acostumados com isso. Mas a minha mulher leva café na cama. Minha mulher faz massagem no meu pé, inclusive, tem um tempinho já. Olha a cobrança. São casos de família que... Olha o bolo. Em alguns dias, o bolo, ó, eu deu pedaço de bolo, eu exijo. Você tá com crédito. Tô com crédito. Mas assim, as pessoas não é estão mesmo. acostumadas com isso, né? É verdade. Eu costumo a falar muito que Deus, ele fez o homem e a mulher da maneira correta. Deus fez o homem para amar porque Deus sabe que o homem, ele é o lado mais forte. Ele é o lado mais frio, ele é o lado mais distante, ele é o lado mais razão. Deus não precisou nem pedir a mulher para amar, porque Deus sabe que se a mulher estiver bem cuidada, estiver Ela protegida, ela vai amar, irmão. Ama. Ela vai pegar o coração dela, vai jogar na mesa assim, vai dizer, tá aqui, é todo seu. É desse jeito. Deus sabe. E Deus manda a mulher ser submissa, porque Deus sabe também que pelo amor de Deus. Então, eu acredito que tudo que Deus nos pediu para fazer, Ele também colocou em nós, na nossa natureza, a capacidade de cumprir. Eu posso amar minha esposa porque Deus, Ele colocou em mim também a natureza conforme o que Ele pediu para eu fazer. Tá bom, ame a sua esposa, mas Ele colocou em mim essa capacidade de fazer. Sim. Hoje é muito difícil você ver um casamento bem sucedido. Hoje é muito difícil você ver uma família plena.
E hoje isso é assustador, tem pessoas que tomam um susto, Olha, eu pastoreei uma igreja com minha esposa, que as pessoas ficavam assustadas. Será que isso é real? Era. Será que vocês vivem isso mesmo? Será que isso é verdadeiro? A gente olhava um para a cara do outro assim, olhava para a cara das pessoas, como assim? Como assim é real? O que é real para vocês? Porque nós vivemos um relacionamento cristão, amando um ao outro, cumprindo os princípios, respeitando. Então, a sociedade está tão acostumada a ver o contrário disso. É por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade, eu dou um pedaço de bolo. A gente ouve até muita brincadeirinha, né? Às vezes, eu vejo as pessoas falando comigo assim, ah, cadê Marcelo? Ah, tá aí, pulando a cerca. Porque, assim, para os homens hoje, eu lembro que teve uma situação com meu esposo, ele estava em um grupo de futebol. E aí um desses vizinhos foi lá e postou uma foto de mulher pelada. Sim. E aí Marcelo falou, olha, não compartilho disso, eu estou saindo do grupo. Então, para muitos homens isso é até difícil, né? Porque o comportamento de um homem casado, sim, né? No mundo de hoje, não é fácil. É verdade. Ser visto dessa forma, você é o careta, você é... Isso, né? eu ia falar isso. É o bobão, o bestalhado, a mulher ali que manda. A gente tem uma cultura muito machista. Que leva até o homem a esse tipo de comportamento. E aí né? e vem assim, quando a mulher tem que ser submissa, não é submissão de agressiva, não. Sim. É uma Não é sobre os submissão em pés, amor. né? Debaixo dos pés. Em de amor, eu sou submissa ao meu marido, eu faço pra ele porque eu sou amada. Então é algo natural. É natural, tá na natureza. Natural. A mulher vai fazer sem nem perceber. A minha esposa mesmo tem decisões que ela vai tomar, que ela, amor, vem cá, senta aqui. Você acha o quê? Eu olho pra ela assim. Em algo tudo que eu natural. faço, eu só vou se ele me abençoa. Se ele não me abençoa, eu nem saio de casa. Porque eu entendo que existe algo sobre a vida dele que me protege, né? Existe primeiramente porque, como eu disse, né? A gente vive debaixo dos princípios bíblicos. Então eu entendo que ele, como meu sacerdote, ele me abençoa e a unção que está sobre a vida dele me protege. Então, assim, tem muita gente que não vai entender isso. Mas eu vivo debaixo de uma proteção. Quantas vezes, eu digo a você, no início do casamento, por exemplo, teve algumas vezes que eu saí sem ter esse entendimento. Sim. E ele me dizendo, não vá, que vai ter um problema. Del, se você me perguntar, todas as vezes que ele falou comigo, todas as vezes eu tive problema. Quando eu não escutei o conselho que vinha dele. Então, assim, quando muita gente vem falar comigo, porque eu vejo você sempre se reportando a ele, né? Eu falei, não, meu amor, porque eu já passei pelo vale de não reportar. Mulher sábia, sabedoria. De não entender que existe um conselho. Como é que eu não dou um pedaço de bolo a uma mulher dessa? Ele vai dar o bolo todo. Parte outro pedaço aí. Come o bolo, meu amor. Então, assim, a gente vive debaixo disso. Então, assim, até na nossa igreja a gente fala sobre isso. Ele fala sobre isso com os homens também. A gente aconselha muitos casais e sempre é a mesma coisa. Olha, primeiro, ouça o seu esposo. E elas também, as mulheres, e os homens, né? Eles se espelham muito, né? Porque o que a gente vive na igreja, a gente vive fora da igreja. Então, quando as pessoas encontram com a gente, vê o mesmo comportamento. Então, e a gente está o tempo todo junto, colado. Então, quando olha assim, fala, nossa, realmente, até na intimidade, dentro da casa da pastora, a pastora está fazendo a mesma coisa. Então, eu sou na frente e fora da mesma forma, da mesma maneira. Enfim. Além dos princípios, a gente precisa entender que existe uma estrutura familiar, né? Existe uma base, e essa base precisa ser sólida. Essa base precisa ser uma base firme para que a família entenda que depois que cresce, ele vai dar seguimento, ela vai dar seguimento a uma história de sucesso. Então, você como mãe, eu como pai, ela como mãe, as pessoas que estão assistindo, precisam entender que elas vão formar alguém para amar outra pessoa. Elas vão formar alguém para fazer a filha de alguém, o filho de alguém feliz. Você vê hoje o número de feminicídio, pessoas agredidas, pessoas violadas, violentadas. Abusadas. E você vê hoje um grupo de mulheres abrir a sua boca e dizer todas por uma, a causa, né? Mas muitas delas estão formando esse homem lá na frente que vai dar trabalho à filha de alguém.
É A gente aquele precisa. menino, não estão formando homem, estão formando menino. Aquele que não sabe ouvir não. Isso. Então, quando a pessoa fala não quero, eu não permito, aí ele faz o quê? A gente precisa ter uma Não a aceita. gente precisa ter uma preocupação muito grande com o efeito que os nossos filhos vai ter na sociedade. Porque se eu crio o meu filho para o meu filho ser o meu filho, quando o meu filho crescer, que ele virar homem, ele vai dar trabalho, ele vai ser uma pessoa que ele vai frustrar alguém, ele vai decepcionar alguém, ele vai machucar alguém. tempo todo. E eu não posso repetir uma história. As mães que estão ouvindo, os filhos que estão ouvindo, precisam ter um entendimento de que se a minha mãe sofreu no passado porque encontrou um homem que foi mal criado, um homem que não teve princípios, um homem que não aprendeu a ser homem, eu não posso pegar o meu filho e colocar em um lugar em que ele vai fazer a mesma coisa lá na frente. Não, eu preciso quebrar esse ciclo. Eu preciso fazer com que meu filho seja totalmente diferente para que a filha de alguém não passe o que eu passei, para que o filho de alguém não passe o que eu passei. Então, a estrutura familiar, ela precisa ser uma base muito sólida acerca do crescimento de uma pessoa como família na sociedade. Ah, é um bom filho. Certo, forme um bom filho, mas forme um bom Bom esposo, marido. forme um bom pai, Isso aí. forme alguém que vai olhar para a filha de alguém e vai dizer, ó, tá vendo aí, cara? Tá vendo aí, moça? Essa é sua joia. Esse aí é o seu diamante. Essa aí é a sua maior conquista. Eu não posso formar um filho, ó, filho, vai lá, se der errado, mamãe tá aqui. Mamãe vai cuidar de você. Eu sou. Não, a minha mãe, olha, a minha mãe, ela não é minha mulher. Eu não olho a minha mãe como mulher. Minha mãe não é minha mulher. Minha mãe é minha mãe. Minha mãe, ela tem um lugar, uma coroa. Minha mãe tá na minha cabeça. A minha esposa tá no meu braço. A minha esposa é minha joia. A minha esposa eu carrego. Então, se você me perguntar hoje qual é a minha prioridade, qual é a sua prioridade? Pô, a minha prioridade é minha família. Sim. É minha esposa, são meus filhos. A minha preocupação como os meus filhos vão crescer. O que é que os meus filhos vão ter, o efeito que os meus filhos vai ter na sociedade. Aí a sua mãe, a minha mãe teve a educação dela. Minha mãe teve os seus pais, minha mãe teve o seu esposo. Minha mãe não tá abandonada e assim, minha mãe recebe uma ligação todos os dias minha. Mãe, tá bem? Mãe, como é que tá? Mãe, isso, mãe, aquilo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Eu Você e minha faz mãe, o seu papel de eu e minha filho, mãe né? tem um negócio muito interessante que todo dia ela vai sair, ela me manda uma foto. Filho, tô bonita? Tá linda. É. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu incentivo muito ela nessa questão Do autocuidado. do autocuidado. Mãe, autoestima. Mãe vai fazer um exercício, mãe vai faz um cabelo. Eu sou um filho que eu me preocupo muito com isso. Eu já cansei de, não é alegando, mas tipo assim, mãe, tá fazendo o quê? Toma, mãe, um valorzinho, vai no salão, vá, mãe, vai se sentir bem. Eu acredito que eu tô honrando a minha mãe com isso. Eu acredito que eu tô honrando E tá o pai e mesmo. mãe se honra desse jeito. Sim. Mas eu não vou pegar aqui hoje e vou dizer, olha mãe, a senhora é hoje a pessoa mais importante da minha vida. A senhora hoje é a pessoa que a senhora vai levar um lugar de destaque na minha vida. Não, a minha mãe tem um espaço dela. E isso é muito ruim, porque a gente precisa entender que essa sociedade de agora, ela está acostumando aos filhos não enterrar seus pais. A gente está vivendo uma sociedade que parece que as mães são eternas, os pais são eternos. A gente bem que Sabe? gostaria, né? Mas não são. Mas a gente precisa ter o entendimento que a vida precisa seguir. E Isso. coisa gostosa para uma mãe, um pai, é saber que seu filho deu certo na vida. Isso. É saber que seu filho hoje está feliz, olhar os netos, os bisnetos, os tataranetos, como muitos falam, né? Olhar os seus bisnetos, tataranetos, todo mundo bem casado, bem relacionado, todo mundo bem instruído, estudado, sabe? Eu tenho certeza que uma pessoa que não é narcisista, uma mãe que não é doente, porque a gente entende que existem algumas pessoas que têm os seus filhos como se fosse sua propriedade, a sua posse, é meu. Eu sabe? criei. Eu criei. fiz, eu criei. Teve gente que chegou ao ponto Na no postagem. vídeo de dizer assim, como é que ele faz isso, ingrato, a mãe que deu a vida? Não, foi Deus que me deu a vida, minha mãe me gerou. Quem me deu a vida foi Deus. Foi Deus que me permitiu vir a essa terra e com um propósito. A minha mãe me gerou e o fato de minha mãe me gerar, ela merece toda a honra do mundo. A gente estava até falando sobre isso, é a questão de que as pessoas acham por que foi criado. Tipo, eu tenho 2 filhos, eu criei meus filhos. Eles não têm obrigação, nem dívida nenhuma comigo. De tipo, porque eu fui criada, devo tudo à minha mãe. Não. Primeiro que eles não pediram para vir, né? Foi uma escolha nossa. Sim. Vim.
Mas assim, a vida deles vão seguir ali. E a vida deles tem escolhas deles também. A gente dá a base, né? Porque eu acho que os pais dão a base. Se você não dá uma base para seu filho se relacionar com outras pessoas, e isso não é só no cônjuge, não. É em geral. Em Porque tudo. tem gente que não sabe se relacionar com ninguém. Uma pessoa que não consegue se relacionar, ela não vai se relacionar com mulher, nem com homem nenhum. Tem pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento com alguém, porque criou ali, ó, os pais criaram ali naquela bolha deles, Redoma, né? não é? De que eles são intocáveis, não pode sofrer, não, meu filho não pode sofrer, meu filho não pode passar o que eu passei, depende. Se for para que eles cresçam, né? Sejam homens de verdade, que eu acho que é o que está faltando muito hoje. Tá escasso. Homens de verdades. Eu tenho uma filha de 18 anos, né? Eu fico orando a Deus todos os dias, meu Deus, que ela encontre alguém realmente que ela queira, né? Casar, se relacionar. Mas também é uma menina que, na idade da adolescência, o que é que os adolescentes hoje querem? Pegar o mundo, né? Ela não, ela tá com a gente o tempo todo. Se a gente falar que vai viajar, ela quer estar junto, ela quer estar... Se a gente falar que vai na casa de um amigo, ela quer estar junto. Hoje eu não deixei, mas ela queria vir também. Eu digo, não, fica aí com seu irmão. Mas assim, isso é legal, porque querendo ou não, os jovens de hoje não querem seguir os pais. Primeiro porque tem vergonha. É. Segundo porque não se espelham neles. Isso é Forte. É, eu ia Entendeu? falar isso, forte Não se mesmo. espelham. Chega ali, eu não quero ser aquilo, eu não quero estar ali. Eu não me sinto bem perto de meus pais. Não vê algo real, né? Entendeu? É forte isso. E eu lembro que eu quando eu era pequena, eu vivi, né, eu fui criada pela minha tia e meu tio, que eu fui criada desde de recém-nascida por eles, e eu tenho como meus pais. Mas eu sempre falo, meu pai, ele foi um ótimo pai para mim, mas eu vejo que ele não foi um bom marido para minha mãe. E minha mãe, muitas mágoas, né, ela tinha. Eu lembro que eu falava assim, meu sonho, eu desenhava vestidos de casamento, era meu sonho casar. Eu tinha um sonho de princesa, de casar. É, eu acho que é o E- sonho de toda mulher, né? E eu fiquei tão feliz que quando eu fui escolher meu vestido de casamento, depois que eu casei com o Marcelo, a gente foi morar junto, não casou no papel na época. Eu queria até casar no civil, mas acabou que não casamos. E aí, passou, acabou que a gente foi morar junto. E quando eu entrei na igreja, ele se converteu, depois de Bia já tinha 3 anos, e ele me pediu em casamento de novo. Aí a gente foi e casou. Quando casou, que eu fui escolher o vestido foi igualzinho que eu desenhava quando eu era criança. Meu Deus. Igualzinho. Eu falava, meu Deus, eu desenhava esse vestido quando eu era criança. E eu casei com esse vestido. Que lindo. Porque eu sempre falava, eu quero ser diferente do que o que tem de bom da minha família eu vou puxar. O que não tem, eu não quero isso. Eu não quero ser tratada dessa forma Sim. que meu pai trata minha mãe. Eu quero um marido companheiro, eu quero um marido que me proteja. Eu não quero só um marido provedor. É forte isso. Entendeu? também. Quero um parceiro pra Eu quero um marido pra gente envelhecer feliz, Rir juntos, rindo, fazer amigos. tudo juntos. Porque imagina você envelhecer com uma pessoa que você não suporta. O Só homem pra precisa- manter O casado? homem precisa ser o porto seguro da esposa ao ponto dela estar confortável de viver uma vida. Inclusive, deixa eu falar para os homens do Brasil aí, que estão assistindo. Olha, deixa eu te falar. Amadureça. Sua mãe não é seu porto seguro, não, chefe. Sua mãe é sua mãe. Inclusive, sua mãe está envelhecendo. Você precisa se programar para você ser o porto seguro dela. Homem precisa ser o porto seguro da sua casa. Você precisa ser o braço forte. A sua filha depende de você. A sua esposa depende de você. A sua mãe vai depender de você. Existe uma sociedade que vai depender de você. Então você precisa ser homem, viu? Não venha com o negócio de minha mãe é a pessoa, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu sem minha mãe não sei viver. Aprenda a viver, seja macho, porque tem gente que está dependendo de você. Seja homem, existem mulheres que estão precisando de você. Então seu porto seguro não é sua mamãe mais não, viu? Seu porto seguro, como é que é? Deus, né? Cinderelo, seu porto seguro não é sua mãe mais não. Seu porto seguro é Deus. E você vai ser o porto seguro de outras pessoas. Deixa eu comer um pedaço de bolo. E tem isso, né? E o que acontece também é quando o homem forma família. Vamos dizer, vem os filhos. Aí o homem não foi preparado para criar os filhos. Tem homem que não passa uma madrugada acordada com a mulher. Não sabe tratar a mulher no momento do puerpério. Não entende as emoções da mulher no período da TPM. São muitas, Porque né? ele não foi criado desta forma.
Porque é incrível, gente, a gente não escolheu ter TPM, a gente nasceu com ela. Não é fácil, tem dias que a gente está estressado. Eu mesmo só tenho dia que na minha TPM eu já sei, ele vai falar assim, "Ih, já sei. Sim, já sabe, faz o quê? O que você faz para sua esposa? Vigia e sai de Você perto estava da falando aí, TV. eu me lembrei de algo muito. Agora trazendo para o meu profissional, né? Como advogada, se você for para as advogadas civilistas, você vai ver que a maioria dos problemas é esses homens que têm essa necessidade de ter mamãe para cuidar, para fazer, e aí a mamãe que muitas vezes paga pensão, que muitas vezes que tem que suprir a responsabilidade que Cuidar é dos dele. E aí você começa a ver a desestrutura toda a família, porque a mãe que muitas... Eu já vi casos extremos, inclusive tem um que eu estou advogando, que não, a pensão não é paga pelo princeso, a pensão é paga pela sogra, pela antiga sogra, pela mãe. E vou dizer mais. E ainda quando os filhos completam 18 anos, são incapazes de dar um sabonete. E ainda vem dizer que a mulher está usando para outras coisas, às vezes uma pensão merreca de 300, 400 reais. É uma vergonha. É uma vergonha. Um pai que É isso chega até mesmo. se separou, ok, mas filho, você tem que... Tem muitos filhos que os pais se separaram, mas eles se sentem pertencentes àquela família. Sim. Não tem essa separação, porque eles estão ali juntos, criando com maturidade. Não é? Existe muito isso também. Existe também a questão da alienação, né? Sim, Pessoas que elas... É porque assim, é muito complexo. Você vê pessoas que querem se realizar nos filhos. Você vê pessoas que querem fazer com que seus filhos vivam tudo que não viveu. Não viveu. Por exemplo, eu tenho casos de casais que nós tratamos como pastor, que o casal tem problemas por causa da mãe, por causa da sogra. Você vê o casal em pé de guerra porque a mãe acha que tem que ser desse jeito, a mãe acha que tem que ser dessa forma, porque ela Interfere parece na que criação o dos casamento filhos. que ela não teve, ela casou com o filho e com a nora, e isso é uma coisa muito, muito ruim, porque o filho ele não vai conseguir estruturar uma família, uma família saudável. A gente tem que ter um entendimento de que hoje, para que uma família seja funcional, o homem precisa ser homem, a mulher precisa ser mulher, o filho precisa ser filho e a sogra precisa ser sogra, a mãe precisa ser mãe. A mãe precisa estar no lugar de mãe. Qual é o lugar de mãe? Se caso o seu filho precise de um conselho, Isso. tá ali. Se caso, entende? Eu não posso interferir na criação, não posso interferir no casamento, eu não posso, não, de forma nenhuma. Olha, eu e a minha esposa, nós já temos uma visão muito poderosa acerca dos nossos filhos, né? Nós conversamos muito acerca dos nossos filhos e falamos, nós vamos deixar um legado, porque nós vamos criar homens e mulheres que a sociedade vai dizer, ó, esses aí, eles honram a Deus, eles honram a família, honram a história do pai e da mãe, esses aí honram a mulher, honram os filhos. Eu me propus e fiz uma promessa a ela, que eu ia tentar todos os dias. E ela fez essa promessa a mim também, então a gente está Isso é junto legal, nisso. né? é verdade. Isso é importante, né? Porque a gente não está vendo mais isso nos dias de hoje. Você vê as famílias, a maioria das crianças pedaço hoje de que nascem, gente, é um negócio assim, terrível, né? Eu tenho um filho que ele, a gente está acompanhando aí, ele já foi diagnosticado com TDAH e tá agora, né, a gente está fazendo já para o autismo, não sabemos o nível. Mas nem por isso, eu falo assim, ele tem um gênio forte, né? Acho que puxou a mim, porque eu tenho um gênio forte também. Mas nem por isso a gente não dá mole com ele, não. Teve esse ano ainda, ele bateu na coleguinha, a gente pegou ele, chamou a atenção, botou na disciplina que ele não era aquilo para ele fazer com mulher nenhuma. Isso aí. Nem com homem, nem principalmente com mulher. Sim. Porque se a gente olha, não, é porque ele é autista. Não, não existe, eu não negocio princípios com ele. Com certeza. Nem com ele, nem com a minha filha. Eu vejo qualquer coisa errada dela, eu chamo na hora. Não te criei desta forma. Eu não aceito esse seu comportamento. Ela baixa a cabeça e fala, perdão, mãe, errei. Ela assume. Não vou fazer de novo. Eu digo, não te criei dessa forma. Você não vê isso dentro de casa. Então, assim, a gente não pode negociar nossos princípios. Com certeza. Pode vir a sociedade, eu sou muito assim, ó. Se eu tiver convicção, como eu falei, daquilo que eu creio, pode vir todo mundo contra. Eu permaneço naquilo que eu creio.
Eu creio na família. Eu acredito na criação de Deus, na família, na estrutura familiar, né? Sim. Da base bíblica. Eu creio nela e eu luto todos os dias para que eu continue nela. Luto todos os dias. Eu tenho vou fazer 20 anos de casada, 22 de convivência e eu luto pelo meu casamento há anos. Não é fácil, porque viemos de famílias disfuncionais, de criações totalmente diferentes, deturpadas, de pai machista, mãe que quer mandar no filho, que criou um princeso, né, um princesinho. Mas assim, a gente tem a maturidade de falar assim, a gente está aqui para se consertar. Sim. Entendeu? Ali rindo. Mas é verdade, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, porque o importante é você verificar onde é que está errado e consertar. O que não pode a gente permanecer e dizer assim, isso é normal. Não é normal. A gente não pode normalizar esse tipo de coisas. A família, ela para mim é sagrada. Eu tenho minha família como sagrada. Eu agradeço sim. todos os dias pela minha família, pelos meus filhos. Meus filhos, para mim, é a maior herança, sabe? Eu olho para meus filhos e eu sou muito grata a Deus por isso. E assim, né? É fazer a volta, né? Porque você tem 22 anos de casada. Então, toda vez que você pensar em algo, é você voltar lá atrás, quando você conheceu ele. Como foi que você se sentiu? O coração acelerado, quem ele era para você, quem ele é para você. Então, eu acho que é uma das coisas que eu faço o tempo todo. O príncipe de Gales. Eu faço o tempo todo, olho para ele e faço isso o tempo todo, porque, obviamente, a gente tem discussões, a gente tem problemas, todo casal tem problemas. Mas toda vez que a gente tem problemas, eu olho lá para trás e lembro quem foi que me deu ele, como foi que ele me deu, até porque houve um mistério por trás disso. Eu sempre falo, eu fiz uma cartinha para Deus, da forma que eu pedi, Deus me deu. Então, assim, o pacote vem completo. Veio o príncipe da Disney. Vem o pacote completo, com as qualidades, defeitos. Sim, sim. Então, a gente precisa entender que são poucos, né? Meus defeitos são muito poucos. A gente precisa entender que o relacionamento é isso. E o mais incrível disso tudo, também estava me lembrando aqui do vídeo, né, e dos comentários, é que até da forma, porque meu esposo, para quem conhece, para quem não sabe, ele é extremamente bem-humorado. Ele está aqui o tempo todo falando esse pedaço de bolo, o tempo todo. Tudo começou com um pedaço de bolo. Eita, bolo! O bolo trouxe uma discórdia, mas então até na também... fala... Para quem não conhece, e a internet ela tem esse lado ruim, né? Como a pessoa não conhece o temperamento, não conhece o jeito, o caráter, não sabe quem é, então ela faz suposições daquilo que ela tá vendo. Então ele deu risada, ele brincou. Mãe, não é você não, viu? Deu risada. Então teve gente que achou que humilhou, que debochou, mas não conhece o pastor Diego na sua essência e não sabe que ele é uma pessoa extremamente bem-humorada, brincalhona. Ele não é um pastor engessado, ele não é um pastor sisudo, você não vai ver ele no altar de cara fechada. Muito menos com quem chega na nossa igreja, é bem recebido, ele faz piada, ele brinca, ele é essa pessoa, até porque a igreja precisa ser uma casa de acolhimento. Vem todo tipo de pessoas com frustrações, com cicatrizes, com situações de abandono de outras igrejas, de relacionamentos. Doente, né? A Bíblia doentes. Fala, né? E se é ele que é o pastor que vai ali direcionar as ovelhas, for uma pessoa sisuda e não for uma pessoa bem-humorada, imagine, misericórdia, né? Então, ele fez o vídeo, no vídeo não, né? Ele não fez o vídeo, né? Ele estava ali naquele momento de descontração e foi exatamente quem ele é. E teve muita gente que se surpreendeu da forma que ele brincou. E foi verdadeiramente uma brincadeira, mas com uma seriedade, obviamente. Minha mãe ali rindo. Não, o correto, mas saiu partir de uma brincadeira. Minha mãe ali brincando, a gente dando risada. Isso, e as pessoas... Como é que eu não dou um pedaço de bolo para uma mulher dessa? Agora, a mulher só fala bem de mim. A gente estava falando, né, sobre, assim, que o fato de estar bem, de estar junto, né, a gente... Não é que a gente não tenha problemas, né? Às vezes é uma das coisas também que eu acho que a família, às vezes ocupam as famílias, os pais na criação, de não ensinar seus filhos a lidar com as dificuldades. Isso. E eu vejo muitos casamentos também que se acabam pela falta de comunicação,
de você sentar para resolver conflitos, porque muita gente acha que o casamento vai ser perfeito, né? Eu tenho que estar aqui, tem que estar perfeito, todos os dias eu tenho que acordar sorrindo, hoje eu tô maravilhosa. Não, Falta de perdão também. não. Ele vai errar, ela vai errar, Isso. né? Às vezes nem sempre vai entrar em concordância. Sim. Cada um tem sua opinião, e tá tudo bem, é o respeito que tem que vir. E conflitos, né? Que vai ter no casamento normal. E muita gente, quando passa pelo primeiro conflito, a primeira coisa que faz, quero me separar. É assim mesmo. Eu vejo gente que casou com 1 mês, 2 meses já se separa. Acontece muito. A sociedade está assim. Nós temos um projeto até chamado Oficina de Casais. E dentro desse projeto a gente trata algo muito, muito forte, que é a questão da razão. Eu falo muito sobre a razão, né? Se você casar achando que você vai ter razão sempre, você vai descasar. A gente fala, né? Vai descasar. Entre a razão e a felicidade, escolha ser feliz. Tem coisas que você vai ter que não ter razão para que você continue casado e feliz. E eu falo muito com minha esposa. A partir do momento que a coisa sai do controle, agora já não tem mais razão. Nenhum dos dois tem. Eu posso estar certo, mas se o meu casamento ele vai ser quebrado por conta da minha razão, aqui eu já estou errado. Amor, eu já estou muito errado. E o que você sempre fala, lembra? A gente precisa entender o limite do outro. Fala um pouquinho sobre isso, porque é uma das coisas que a gente mais trata. Mulheres que não param e a pessoa já chegou no limite. Fala um pouquinho disso, isso é muito importante. Eu vim para falar do bolo. Oh, meu Deus. Deus te use, Deus te use. O casamento ele precisa ser um lugar de paz e ao mesmo tempo um lugar que você precisa entender a responsabilidade daquilo. Você está com uma joia na sua mão que não pode quebrar. É como se fosse uma joia na mão de 2 pessoas. Se um só carrega, quebra. Então precisa de uma força, e a força precisa ser dos 2. Mas eu preciso, dentro disso, entender com que força eu vou segurar essa joia, com que força eu vou segurar esse cristal, né? Então, a gente precisa entender que dentro do relacionamento a gente vai ter que, às vezes, colocar o pé no freio, a gente vai ter que ter algumas pausas para que a preciosidade que a gente está na mão não quebre. Eu não posso ir além da razão para resolver um problema com minha esposa. Eu tenho os meus limites, ela tem os limites dela e nós não podemos passar disso. Cada ser humano tem o seu limite. Você vê hoje mulheres que começam uma discussão e essa discussão não para, e não para. Homens também que não sabem resolver problemas, não sabem lidar, não sabem ser líder, não sabem conversar, são toscos. Eu já tratei pessoas de começar a conversar com a esposa, quando vê que está perdendo argumento, e começar a gritar. Como mulheres também, você entender que aquelas pessoas elas não têm ali um limite. Qual é o meu limite? O meu limite é o meu casamento. Eu preciso entender que se aquilo ali está passando do limite e vai causar um prejuízo para o meu casamento, aquilo ali já não é bom. Não é saudável. Aquilo ali já não é saudável. Então tem coisas que eu preciso entender que é o limite da minha esposa. Ela só vai até aqui. Eu preciso compreender isso para que eu tenha uma vida saudável. Para que eu não possa viver uma vida com uma pessoa cobrando. Não, você vai casar com uma pessoa que é boa na cozinha? Ou não? Talvez a pessoa não é boa na cozinha, mas é melhor do que tudo em outra coisa. Cada pessoa tem a sua limitação. Sim. Entende? Eu, apesar de você olhar assim e ver uma pessoa bonita, completa, do jeito que eu sou, mas eu tenho os meus defeitos e minha esposa ela precisa entender qual é o meu limite. Né? Por exemplo, minha esposa ela gosta de falar, eu já não gosto. E eu acho que muitos homens eles sofrem com isso. Porque tem as mulheres, a mulher ela gosta sempre de conversar, mais cheia de conversar, né, argumentar. O homem já é mais calado, mais razão, né? E assim, minha esposa, eu como homem, eu gosto de falar pouco, mas eu permito que ela fale. Eu não posso tolir ela de falar. Mas ao mesmo tempo, não, isso é da mulher, irmão. O homem, falar para os homens aqui, você que quer casar, já vá sabendo que você vai ouvir conversa e fique em paz, é normal. Para você ser feliz, vai ter uma conversa no seu pé do ouvido e fique tranquilo. Deus vai lhe abençoar. Você vai ser bem casado, mas você tem que entender que tem uma pessoa que às vezes vai deitar do seu lado na cama, vai falar o dia todo. Essa pessoa vai falar o dia todo e você não quer ouvir nada. Ela vai lhe contar como acordou, como o chefe tratou, como foi no dia, como almoçou. E depois que ela fizer isso tudo, ela vai olhar pra sua cara e vai dizer, você não tá querendo me ouvir não, né? E você, não, eu já te ouvi, tá tudo em paz. E Deus abençoe e siga a sua vida.
Mas você precisa entender que o casamento ele tem um limite. E o limite é ser saudável. Sim. A partir do momento que não é mais saudável, aquilo ali já não é bom. Aquilo ali já passou do limite. Eu tenho que ter essa razão. Você precisa conhecer seu cônjuge. Isso é importantíssimo. Eu sei exatamente quando eu cheguei no meu limite com o Diego. Eu sei exatamente qual é a expressão do rosto dele quando eu já cheguei no limite e que ele já tá ali, tipo assim, olha, vamos parar aqui pra gente não discutir, pra gente não se desentender. Se você vai passar a vida toda com ele, como é que você não conhece o seu cônjuge, você não tem um papo de você abrir seu coração, de você dizer o que sente? Assim, quando eu sei que exatamente quando ele tá emotivo, que eu olho pra ele e digo, vamos, chore. Aí ele olha pra minha cara, oi, você acaba de rir comigo, porque eu sou essa pessoa, eu quero que ele sinta que ele tem essa liberdade. O homem tem aquele lado mais durão, né? Isso. Aí A quando gente eu foi vejo... criado errado. O homem foi criado errado. É. O homem chora. Homem chora, aí eu chego Homem pra ele, chora. aí eu chego pra ele e falo, você tá triste, né? Chore, amor. Ele olha pra minha cara, você começa a dar risada dele, saudável, velho, né? como é isso? Você conhece? Até quando eu tô triste, eu falei, conheço. Porque você precisa conhecer a pessoa com quem você está. Mas tem mulheres que preferem discutir e ir além e Ou até se às calar e esperar transbordar, né? Isso. Não, é aquela questão que eu falei, não foram criados para se comunicar, né? O diálogo tem que existir em tudo. Eu levo isso para minha família, para o meu relacionamento, para o meu trabalho, tudo. Sim. Eu preciso, se for para resolver, eu gosto de sentar logo e resolver. Vou deixar para amanhã. Não, bora sentar logo aqui para resolver. Isso aqui, não gostei, bora mudar e tal, isso me faz isso. Isso é importante. E o outro precisa entender. Se eu falo que aquilo me incomoda, é porque me incomoda. É o limite, é o seu limite. Entendeu? Se você não dá importância, aí vem aquela questão que muitas mulheres se sentem com a sogra, elas se sentem em segundo plano. E isso não está correto. A Bíblia fala que é o primeiro plano. É verdade. Entendeu? Então, quando você fala algo, olha, isso aqui está me magoando. Essa falta de posicionamento me magoa. E a pessoa continua fazendo, ele está dizendo o quê? Estou um pouco me importando para você. Isso. E aí gera realmente um estresse no casamento. Muitos casamentos acabam pela falta de diálogo ou simplesmente porque o outro não enxergou a necessidade do cônjuge. Isso é muito... É você entender que o outro tem as suas necessidades e você precisa supri-las, né? Você vê pessoas hoje que casam e dentro do casamento eles só olham para si. Eu preciso ser feliz. E cá para nós. Se você quer ser feliz sozinho, não case. Não case. Quando você casa, você precisa entender que você está casando para fazer alguém feliz. Nós somos felizes em ser amado. Nós somos felizes em ser respeitado. Por que a gente não faz isso também com a pessoa que está do nosso lado? Então, quando você entende o que é o casamento, é mais doar do que receber. E não tem como. Aí a própria Bíblia diz que não tem como você, não tem como você dar um pedaço de pão e receber pedra a vida toda. Vai dar o pão, vai ter uma hora. Né? Uma hora você fala assim, olha, chega, não dá mais. Não é isso. Tô tentando, e aí é sempre assim. Chega no limite, né? Então a gente não precisa chegar no limite. Não. Então o casamento ele é mais entrega, né? Eu preciso doar tudo que eu tenho. Por exemplo, tem pessoas que já entram no casamento cheio de armas, defesas, traumas, um ensinamento deturpado acerca de família, Tem muitas pessoas que vêm já com esses carrapichos na sua história, na sua criação. E a gente precisa entender que o casamento é algo que você precisa... Já viu aquele oceano? Você está num barquinho que ou você mergulha e vai mergulhar e descer, ou você vai ficar na superfície e não vai ficar casado. Ah, mas e se der errado? Meu irmão, se der errado, aí você fez sua parte. Deus vai te abençoar, você vai arrumar uma outra pessoa lá na frente que não seja doente, que seja uma pessoa que vai entregar aquilo que você merece, porque... Não tem como, é o que eu falei agora, não tem como você viver a vida toda se entregando, dando o que é bom e receber da pessoa a vida toda o que é ruim. O amor constrange, o amor liberta, o amor levanta. E o amor é algo que ele precisa ser vivido, não só falado. Então eu coloquei na minha cabeça isso desde a minha infância. Eu vim de uma família que meus pais se separaram, minha mãe hoje... tem uma história de muitos anos de casado com uma outra pessoa.
E eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar certo, eu ia amar uma pessoa, ia ter uma família estruturada. E assim, esse é meu foco, é meu objetivo. É por isso que eu dei esse pedaço de bolo para minha esposa e Eita criou um bolo, problema eita retado. bolo. Mas se você... E não foi um bolo, não, foi um bolão, Um viu? bolão. Foi um bolão. Ganhei o bolo da minha esposa. Aí, tá vendo? Como é que eu não vou dar o primeiro pedaço para ela? Então, se você não entra de cabeça para viver uma história de amor, se você não dá o melhor que você tem, se você não se entrega, você não pode cobrar se der errado. Você não pode eu não posso cobrar porque eu recebi o pouco. Não, eu tenho que entregar o máximo. E geralmente é assim, né? Todas as pessoas, 90%, sempre falaram de traição. Quando trair, volta. Quando se frustrar, volta. E essa é uma coisa que a gente não conversa, a gente não fala sobre isso. Nosso casamento, a gente luta para dar certo. Sim. Então, você já entrar num casamento pensando que aquela pessoa que está com você pode lhe trair, então tem alguma coisa errada. Você não tá 100%. Você não está 100% Não tá naquele isso, relacionamento. isso. Imagine você já casar pensando que aquela pessoa ali pode ser seu inimigo lá na frente. Porque pode lhe trair, pode fazer algo que você não saiba, mentir. Ou porque enfim. viveu isso na família, né? Na família anterior, de origem, Isso. né? Viveu aquilo, viu os pais, um traindo o outro e acha que vai acontecer. É melhor que não Né? case. Não case. Não É case. melhor Se que você, não case. procura uma terapia. se você não é curado, não case. Porque você vai adoecer outra pessoa. E outra que eu falo assim, olha, quem casa tem que se fazer essa pergunta todos os dias. Quem é a pessoa que eu quero ficar até o final da vida? Isso. Quem eu quero? Del, não entra nisso não, porque vai ter umas marcas de Enzo aí que vai dizer que é a mãe. Quem eu Os quero? Enzo aí que é... Imagine, quem é a pessoa que eu quero pro final da minha vida? É. Qual o marido que eu quero pro final da minha vida? Qual a esposa que eu quero pro final da minha vida? Porque eu vejo muitos aí, quando um adoece, cai fora. Sim. Falaram isso também, Del. Não, porque se você. Não, essa foi forte. Se você ficar no leito, ela te larga. Vá, fique aí. Aí você olha. Agora vamos levar para a estatística. Estatisticamente, as mulheres elas permanecem no casamento quando os homens não têm nada. Quando os homens são falidos, aí daqui a pouco bomba. Inclusive, a gente estava conversando sobre um artista em específico que tinha um relacionamento com uma mulher. Quando ele fez sucesso, ele largou a mulher que estava com ele na época que ele era pobre, que ele não tinha nada. A maioria das mulheres, elas conseguem passar por tempestades e permanecer no casamento, inclusive quando acontece algo, né, de uma pessoa ficar acamada, ter alguma enfermidade. Agora, já os homens, será que também não há uma certa deficiência nas mães, nas mulheres, para criar esse homem para ficar com a mulher, ainda que ela esteja debilitada? Pois é. Né? Esteja incapacitada por alguma coisa? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser pensada, porque quando a mulher ela não pode ser mulher, e eu falo em tudo, Sim. seja dona do lar, seja amante, né, na cama, quando a mulher ela não pode, né, chegar a dar tudo aquilo que ela pode dar, proporcionar ao marido, aí o homem vai buscar na rua o que ele diz que não encontra em casa. Mas eu digo a você, um casamento cristão, por exemplo, que você passa pelo período que você não tem nenhum tipo de contato sexual com o seu esposo, você sabe que você está ali com aquela pessoa porque você ama. Inclusive, a gente pode dar esse testemunho. A gente casou sem a gente ter tido nenhum tipo de relação sexual, né? Então, eu digo... Debaixo da bênção de Deus. Foi prova, foi luta. Jesus me guardou. Guardou a gente, né? Mas, se um casal pode ficar tanto tempo esperando para casar, né? A gente entende que se algum dia a gente precisar se abster por algum tipo de enfermidade, a gente está preparado para isso. Isso. Passou Porque não foi pela o prova, sexo meu irmão. que nos uniu. Você consegue pensar isso? Olha que coisa tremenda. Poxa, eu já pensei isso várias vezes. Olha, você a gente falando assim sobre a questão de doença, eu lembro que eu fiz uma cirurgia plástica e aí eu fiquei 8 dias na UTI. Sim. E no primeiro dia eu lembro que minha saturação baixou muito. Eu achei que já ia para casa, minha saturação baixou. Eu só lembro de entrar na UTI
E o médico fala, Marcelo queria entrar, e o médico falou assim, não, você não pode entrar. Você volta amanhã 11 horas da manhã. Eu estava no hospital português. Aí, eu pronto, fiquei lá sozinha na UTI. Achei que ele tinha ido embora, né? Ia para casa e ia voltar no outro dia. Deu 11 pontos. Por sorte, eu estava no primeiro leito, logo próximo à porta. Deu 11 da manhã em ponto, ele já estava lá. Só vi o rosto de Marcelo assim. Eu digo, com a mesma roupa, eu digo, oxe, foi para casa não? Ele disse, não, dormi na recepção do hospital. Nossa, E ele ficou os 8 dias comigo. olha que tremendo. A loja Tá fechada. com moral, viu? A loja fechada, 8 dias, né? E outro dia, até pouco tempo, eu estava conversando com um dos diretores meus, ele é pneumologista, e eu falei assim, eita, que eu bati na porta do céu e voltei. Eu brinco assim com ele, né? Ele bateu, mas não foi sua hora ainda. E quem ficou com você lá e conversando? Eu falei, rapaz, meu esposo ficou lá 8 dias comigo. Minha amiga foi um dia, mas quando eu fiquei na UTI mesmo, ele ficou todos os dias da UTI, ele ficou lá comigo. Olha a prova de amor. E aí ele falou assim, esse aí te ama, viu? Porque nem a loja ele abriu. Eu digo, não, a loja ficou fechada por esses dias. O medo de perder, né? Isso mesmo. A preocupação. Se fosse eu ia para casa, voltava 11 horas tranquilamente, né? Isso que assim, eu digo, meu Deus, forte isso, né? né? Demonstrou por A mais B que ele ama. Onde é que vai achar outra loira dessa, né, Marcelo? Meu É Deus na, do céu, não pode é na perder, saúde e não. na doença, né? É na doença. saúde e na doença. Então, Isso assim, é importante a gente ver, porque às vezes, como eu falei com vocês, o início do nosso relacionamento não foi fácil. No início do namoro, não, mas do casamento foi péssimo, assim. Muitos problemas que a gente passou. Mas, quando vem a mulher sábia, Isso. né? Se a gente não tivesse a base bíblica e cristã, nosso casamento tinha acabado. Isso mesmo. E ele não sabia nem para onde ia, Deus, para onde ele não sabia. Eu falava, entrava no ouvido e saia no outro. E aí, graças a Deus, quando ele se converteu, ele viu realmente o que era o casamento. E hoje até hoje ele está aí buscando aí o balde perdido aí. Oh, que coisa Enfim, ó, gostosa. gente, que bênção, viu? É um prazer aqui pra gente. Já está chegando aqui no finalzinho. É um prazer, Se deixar né? aqui, a gente fica... É, fazer é uma vigília, né? pense, Vai ter que pense ter um parte assunto 2. bom. E a gente o bolo nem precisa. acabou, a gente aqui conversando. Precisa, viu? Mas assim, é um assunto maravilhoso que a gente pode, né? Tá sempre abordando. Sim. Para que as pessoas casem bem, não Sim. casem para se separar, casem para formar uma família e que entenda que através dessa família vai vir uma sociedade curada, porque estamos realmente em uma sociedade doente. Doente. Entendeu? Então a gente precisa curar essa sociedade. Por isso está todo mundo procurando terapia, porque a coisa não tá bonita, não. É verdade. Então, assim, por causa de um bolo. Fui bombardeado por causa de um bolo, porque eu dei um pedaço de bolo para minha esposa. É Isso é verdade. bênção, meu irmão, isso é bênção, né? Que Deus continue abençoando vocês Amém. com toda a sorte de bênçãos, né? Amém. Crescendo esse ministério Amém, que vocês amém. têm, tão maravilhoso, né? Que assim como a gestação, né? É. Vocês gerem bastante filhos Amém. aí, filhos semelhantes a Cristo. Amém. Tá bom? Prazer estar aqui com vocês. A gente Prazer queria foi agradecer, né, a todo mundo aí que assistiu esse programa. E que também, se você tem alguém que conheça, que passa por alguma dificuldade no casamento, que não saiba qual a prioridade, né? Quem é a prioridade na família? A prioridade não quer dizer quem é o mais importante, nem quem é o melhor, não é isso. É a prioridade daquele momento. Quando você casa, você sai para formar sua família. Mas isso não quer dizer que os seus pais também sejam importantes para vocês. A gente tem que entender o papel de cada um, o papel de filho, o papel de esposo. Ninguém toma o lugar de ninguém. Então não tem por que ter essa disputa, né? De Verdade. que eu vou ser mais do que minha nora, ou que a nora vai ser mais do que a mãe. Isso não existe, gente. Isso foi colocado lá nos tempos, mas agora com todo esse conhecimento que a gente está tendo. Então a gente precisa mudar essa mentalidade nossa de que cada um tem seu espaço. E quando o casal estão ali juntos, eles se tornam um. Então ali é a vida deles. Tá bom? Não vamos criar polêmicas Não. em assuntos, né, que Deus já deixou ali decretado. E que Deus continue abençoando vocês. Para nós foi uma satisfação muito grande. É verdade. A gente está muito feliz de estar aqui, Que bom. fazendo parte Isso é importante, né? desse projeto glorioso que abençoa muitas pessoas. E eu queria fazer uma declaração de amor na frente de todos. Eu fui bombardeado por causa de um pedaço de bolo, então não vou lhe dar bolo hoje não, amor.
mas queria que você aprendesse a dizer que ama. Queria que você aí aprendesse a colocar o seu coração diante da mesa e dizer que você é feliz amando alguém. E isso vai voltar para você. Meu bem, te amo muito. Eu também. Quero envelhecer ao seu lado e morrer ao seu lado. Eu E também. nada de eu morrer e você ficar aqui. Vai morrer nós dois juntos. Eu vou orar ao Senhor para nós dois ir juntos. Em Na nome hora de que eu ir, Jesus, você né? também. É isso mesmo. Mas eu tô muito feliz em estar aqui Amém. fazendo parte com a minha esposa. Amém. Te amo A gente também. Também, te amo. A gente fica feliz, né, em ver como o projeto de Deus é lindo, né? E que para quem não vive, né, que casamento não é ruim, gente. Só é ruim para quem não soube casar. Quem sabe casar, seguir os princípios bíblicos, casar é maravilhoso. Construir família é maravilhoso. Imagina você ver ali, né? Porque diz que os filhos é ali O fruto. é o fruto. Imagina uma árvore linda, maravilhosa, com frutos belíssimos. Quem não quer ter? É verdade. Então, vamos quebrar aí essa mentalidade aí de que casar é ruim, tá bom? Obrigada, pastores. Ah, viu? obrigada. É um prazer aqui para o MussuCast e o de Cara com Del receber vocês. E já estão convidados para a gente dar continuidade aí, tá bom? A gente vem. Eu queria. Toda vez que aparecer uma polêmica dessa do bolo, Vou de trazer, novo, traz a sempre gente vai aqui. ter bolo agora, viu, gente, quando eles estiverem aqui. Queria agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, que é o Pereira Smartphone, a Evo Contabilidade, o Tracker Cassat e também ao Tio da Imóveis. Os móveis aí, você está precisando de móveis novos para sua casa? Tio da Imóveis, a gente vai deixar aqui o link, tá bom? E mais uma vez, gente, obrigado. Compartilha, porque é importante para que outras pessoas também alcancem outras pessoas, outras famílias. E até o próximo episódio, tá bom? Beijo, galera. Tchau. Meu Deus, eu quase